Meu nome é Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico e tenho um canal no YouTube voltado à dança. Para esse canal, eu entrevisto pessoas que ajudam a construir a história da dança feita no Brasil e no mundo. Se você ainda não conhece o canal, eu lhe convido a conhecê-lo. E se você gostar, eu peço que você se inscreva, aperte o sininho em todas, curta, compartilhe. E para o canal, eu vou entrevistar hoje Pedro Augusto de Souza Pires, bailarino, coreógrafo, um produtor de espetáculos, diretor de companhias, e Pedro já construiu, já escreveu uma página nesse grande livro que é a História da Dança. Nós vamos saber então, a partir de agora, como é que o Pedro chegou à dança, ou a dança chegou até ele, como é que esse homem começou a construir a sua participação na história da dança. Pedro já está aqui e vai falar conosco agora. Aqui. Pedro, já aceitei. Hello? Olá, Pedro. Tudo bem, querido? Tudo bem, tudo ótimo, graças a Deus. E você, tudo bem? Que bom que estamos aqui juntos. Pedro, muito obrigado por você ter aceito esse convite. É um prazer. Viu? Imagina. E desde já eu lhe parabenizo por toda essa carreira brilhante aí que você ainda está construindo. Não é? Não acabou, não. Se Deus quiser, que assim seja. Pedro, vamos lá. Como é que a dança chegou à sua vida? Como é que a dança te atraiu? Como é que você foi parar numa sala de aula para começar aí a fazer plié e pensar em outras coisas? Bom, eu sou gaúcho, nasci no interior do Rio Grande do Sul. Quando eu tinha 14 para 15 anos, foi a época do John Travolta, né, do filme Embalos de Sábado à Noite. E eu sempre gostei de dançar, desde menino, né? Quer dizer, a primeira história com dança para mim foi uma coisa muito interessante que aconteceu. Eu tinha 6 anos de idade e eu estava em casa, vendo televisão, uma televisão preta e branca na época, e não sei por cargas d'água apareceu um balé na televisão, né? E era o Lago dos Cisnes, mas eu não tinha ideia do que era aquilo, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, né? E eu fiquei encantado, absolutamente encantado com aquilo, né? E eu falei para minha irmã que estava perto de mim, eu falei, eu quero fazer isso quando eu crescer, né? Eu tinha 6 anos de idade, eu me lembro perfeitamente dessa noite, desse dia. E ela falou, imagina, menino, deixa de ser bobo, isso não é para homem, e essas coisas que a gente ouve, né, e tal. Mas aquilo Aham. ficou na minha cabeça para sempre. Aí, quando eu tinha 14 para 15 anos, mais ou menos, eu mudei para Porto Alegre, para a capital, entrei no colégio militar. E naquela época foi quando veio esse filme Embalos de Sábado à Noite, e eu vi esse filme não sei quantas vezes, eu fiquei encantado com esse filme, né? Porque eu sempre gostei de dançar e aí me via muito naquilo e tal. E aí começaram a pipocar os concursos de dança por várias partes do país naquela época, né? Isso aconteceu, acho que no Brasil inteiro, acho que no mundo inteiro, né? E também Uhum. aconteceu na minha cidade, obviamente que eu fui concorrer e ganhei esse concurso na minha cidade. Na época, eu era muito amigo da Carla Bublitz, que é dona de uma grande escola em Porto Alegre hoje em dia, e ela e a mãe, né, a Carla e a Vera Bublitz, e, e a Vera Bublitz tinha uma escola na minha cidade, e ela estava montando espetáculo de final de ano, e por causa dessa onda de discoteca da época, por causa do John Travolta, ela resolveu fazer um número no espetáculo de discoteca. E aí, como eu era o ganhador da cidade, né, e era amigo da filha dela, ela me convidou para participar desse espetáculo e eu fui fazer. Uhum. E foi a primeira vez que eu tive realmente num palco, né? E obviamente que eu me encantei com isso. Mas eu estava no colégio militar, então assim na minha cabeça a minha carreira já estava determinada, né? Porque o meu pai tinha sido militar, né? Que eu ia ser militar. É. E, mas, enfim, depois desse espetáculo, eu me lembro que nesse mesmo espetáculo, ela me convidou para fazer aula mesmo, de verdade. Falei, Pedro, você tem talento, você devia se aprofundar, você devia estudar balé. Eu falei, não, não é isso que eu quero para minha vida, eu vou ser militar e ponto final. Voltei para Porto Alegre, passaram 2 anos,
A Vera veio para os Estados Unidos com a família, ficaram aqui durante 2 anos. Quando voltaram, abriram uma escola em Porto Alegre que existe até hoje. E eu morava muito perto da escola. E como eu era amigo da Carla, da filha, nós somos da mesma idade, eu ia sempre visitá-los, ia lá na escola e ficava sempre de olho nas aulas. E a Vera sempre assistindo comigo. Pedro, vem fazer aula, vem fazer aula. Eu falei, não, não vou, não é para mim, vem fazer aula. E um dia eu vi um rapaz fazendo aula. E era uma aula de contemporâneo. E eu falei, peraí, mas isso eu tenho vontade de fazer, né? Na realidade era um puro preconceito meu com balé clássico, né? E aí como eu vi um homem dançando e era contemporâneo, eu falei, isso eu quero fazer. E aí eu experimentei, falei, posso fazer uma aula? Claro que pode. Eu fiquei tão louco com a aula que eu não saí mais da escola. Eu fiz a aula dele e fiz a aula que tinha depois, e fiz a aula que tinha depois, e fiquei o dia inteiro na escola fazendo uma aula atrás da outra. E aí, pronto, foi paixão mesmo, e daí nada mais me tirou disso. E foi aí que tudo começou. Eu queria saber de você qual foi a sensação de ter pisado no palco, de ter pisado no palco pela primeira vez, após ganhar esses concursos de dança, inspirado pelo John Travolta. Mas eu queria, antes de você me responder isso, falar que já tem pessoas aqui te elogiando, mandando beijo. E eu queria ressaltar que o Augusto Sargo, um grande maquiador e escritor, está aqui também. É, Hã? é um querido amigo. Já foi meu entrevistado aqui. Então, qual foi a sensação de pisar no palco pela primeira vez? Então, olha, é engraçado, né? Porque assim, eu não tive surpresa. Eu me senti tão bem, eu me senti em casa, a primeira vez que eu subi no palco. Sabe? Eu realmente não tive, não foi assim, uau, não. Assim, eu senti que aquele era o meu lugar. Foi natural, foi super natural, sabe? Não teve, realmente não foi surpresa, sabe? Claro que eu não sabia nada de como estar no palco, mas o meu estar, né? A minha sensação era que eu estava num lugar que eu já conhecia, né? E foi isso, foi assim que começou tudo, né? Que bom. Olha, Heloísa dizendo que não conhecia essa história, chamou uma história deliciosa, tá achando muito bom, né, que as pessoas conheçam um pouco desse outro Pois lado, né, Pedro? é. E É, aí, você já começou a fazer aulas depois de assistir uma aula de dança contemporânea, o fato de ter uma figura masculina ali já te deixou mais à vontade, e quando foi que isso se tornou algo de concreto na sua vida? Eu quero ser profissional de dança. então, eu acho que o momento em que eu decidi fazer aula de verdade, eu decidi que era aquilo que eu queria para minha vida, né? É, e as coisas, eu acho que sempre quando você toma uma grande decisão, as coisas passam a acontecer. O universo conspira a favor, né? E foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a fazer aula com a Vera Bublis, né? É, e logo depois, alguns meses depois, teve uma audição para um espetáculo de dança contemporânea na cidade, do coreógrafo Valério Césio, que estava fundando uma companhia em Porto Alegre. Porto Alegre até hoje não tem uma companhia, mas teve o Terra. Quer dizer, agora tem uma companhia experimental, mas na época teve o grupo Terra, do Valério Césio. E ele fez a audição para pegar meninos para uma montagem de Carmina Burana. E eu, meus amigos, as pessoas que eu tinha conhecido na, na dança, já nas aulas e tudo, fomos fazer. E aí eu passei na audição. E aí, nesse lugar, eu conheci o Sérgio Marshall, que estava fazendo esse espetáculo também. O Sérgio já era um bailarino na época, né? Ele tinha acabado de ganhar o CBDD no Rio de Janeiro como melhor bailarino, né? E o Sérgio falou, você precisa fazer aula de homem para rapazes. E a escola que eu estudo, eles têm um professor especializado para rapazes. E aí ele me levou para a escola da Tony Sites Petzl, e onde tinha o Walter Arias, que era um uruguaio maravilhoso, uma aula para homens incrível. E aí eu comecei a fazer aula com eles, né, com a Dona Tony e com o Walter Arias. E aí fiquei com o Walter, eu acho que foram 2 anos que eu estudei na escola, mas eu fazia tipo 8 horas de aula por dia. Eu era um aficionado, era um maluco, era um doido, só queria balé, eu fugia da escola e ia para o balé, né? Eu tinha nessa época 17 anos. 17 anos. Foi quando eu mudei de escola. Eu comecei com 16,
Nessa época eu já tinha 17 anos. Fiquei nessa escola por 2 anos. Com 19 para 20 anos, o Balé Guaíra teve em Curitiba, ia fazer um espetáculo do Quebra-Nozes em Porto Alegre. E o Carlos Uhum. Figueiras, que era o diretor da companhia, ele normalmente, quando o Quebra-Nozes viajava, ele viajava antes e escolhia crianças da própria cidade, porque era um espetáculo muito grande que tinha muitas crianças. Então, quando ele ia fazer fora, ele pegava as crianças do local onde ele ia fazer. Ele ia nas escolas de dança, escolhia, fazia uma espécie de audição e pegava crianças e jovens para completar o elenco do Quebra-Nozes. E foi isso que aconteceu. Ele foi na minha escola para escolher crianças para fazer parte desse espetáculo e ele me escolheu para fazer o papel do Quebra-Nozes, porque na versão dele, o bailarino... tem 2 bailarinos que fazem Quebra-Nozes, né? Normalmente o prólogo é um bailarino e depois o bailarino da própria companhia, que já é um solista da companhia, que faz o resto do espetáculo. Foi isso que aconteceu comigo, ele me convidou para fazer esse espetáculo e no mesmo momento ele me falou, olha, vai ter audição na companhia daqui tanto tempo, eu gostaria que você fizesse. Né? Aí Uhum. eu fui fazer a audição, né? Fiz o espetáculo com uma companhia, fiz o Quebra-Nozes com a companhia e fui fazer a audição e não passei, porque tinha era uma companhia, a Heloísa Almeida que está aí, a gente fez a mesma audição, fizemos juntos. Ah, A Heloísa já era profissional, eu ainda estava saindo da escola. E eu não passei porque eu era muito pequeno. Mas ele me chamou depois da audição e ele falou, olha, eu gosto muito de você tem escola, você tem uma escola forte, né? Você tem muito talento e condições, mas você é muito pequeno para a companhia. Eu preciso de rapazes mais altos. Mais altos. Então, se você tiver a condição financeira de vir para Curitiba e ficar um tempo aqui, até eu conseguir uma vaga para você, venha. E foi o que eu fiz. Isso aconteceu comigo e com outro bailarino, que era o Alexandre Cabral, um bailarino de Minas Gerais. Aí eu fui para Curitiba na cara e na coragem. Não tinha um centavo no bolso, mas fui. Né? Eu fui muito bem acolhido pelos bailarinos, que na época eram o Jurandir Silva e o Eduardo Laranjeiras, que eu fui parar morar com eles, na casa deles. ah, E eu tive sorte, porque um mês depois que eu cheguei em Curitiba, eu estava arrumando emprego para dar aula aqui, para fazer não sei o quê, e um mês depois que eu cheguei, pintou uma vaga para mim. Porque o Trincheiras ele dividiu uma vaga de uma das primeiras bailarinas que tinha pedido demissão, que tinha ido para o Balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que era a Bettina Docanale. Ele dividiu essa vaga em 2, e ele contratou 2 rapazes, que era eu e o Alexandre Cabral, que estávamos esperando uma vaga. E foi assim que eu entrei na uhum. companhia, entrei como bolsista na companhia. Fui bolsista por 1 ano, quase 2 anos. Acho que fui bolsista por quase 2 anos. Só que, assim, eu era aficionado, né? Eu era maluco, né? Eu fazia aula, fazia aula, fazia aula, fazia aula, fazia... E, e eu acho que ele abriu os olhos para mim, viu, né, as minhas condições. E com 21 anos de idade, ele conseguiu para mim uma bolsa de estudo, né? E aí eu fui para a Europa, fiz cursos com o Raymond Franchetti em Paris e com o Yves Cassati. E depois fui para o Ballet Gulbenkian, onde eu fiquei vários meses participando dos ensaios da companhia e fazendo aula com todos os professores do Ballet Gulbenkian, que é uma coisa que o Trincheiras já tinha feito com outros bailarinos da companhia. Eu não fui o primeiro. E também não fui o último. Uhum. Aconteceu com várias Uhum. pessoas da companhia. Como ele tinha sido do Ballet Gulbenkian, ele já tinha sido diretor do Ballet Gulbenkian, ele tinha essa facilidade, essa conexão de poder levar bailarinos para passar um tempo lá. Né? E foi isso que aconteceu comigo. Aí, quando eu voltei do Ballet Gulbenkian, eu já cheguei e já fui promovido a solista na primeira semana, né? Quando eu voltei do Ballet Gulbenkian. Então, foi muito rápido. Eu fui fiquei de bolsista bastante tempo, mas de bolsista eu fui para estagiário, porque naquela época tinha a hierarquia era muito grande, né? Eu passei para estagiário eu passei direto para corpo de baile e fiquei quase nada. Eu nem me lembro de ter ficado em corpo de baile. Eu fiquei quase nada em corpo de baile e já passei para solista, para segundo solista, né? Fiquei bastante tempo como segundo solista. E aí passei a ter papéis de destaque na companhia e fiz a minha carreira dentro do Balé Guaíra, né? E aí, bom, depois vieram outras coisas, né? É. Quanto tempo você atuou como bailarino antes de você começar a dirigir?
Olha, muito tempo, porque eu saí do Balé Guaíra, eu fui para o Balé da cidade fui para o Balé da cidade de São Paulo, depois Hum, voltei para o Guaíra como convidado, fiquei mais uma temporada ali e voltei para São Paulo, fui convidado pelo Sandro Borelli para trabalhar com ele, que é um coreógrafo de São Paulo, e pela Ivone Sati, que, né, nós fundamos juntos o Balé de Diadema, que existe até hoje, que é uma excelente companhia, né? E a partir do Balé de Diadema foi quando eu comecei a perceber que eu precisava criar, né? Eu precisava criar. A gente já tinha certa experiência, porque o Trincheiras ele tinha criado o ateliê coreográfico do Balé Teatro Guaíra, onde dava oportunidade para nós, bailarinos, podermos nos experimentar como coreógrafos, né? Ou como uhum. ou como nós fazíamos tudo, né? E, e foi onde eu resolvi, então, olha, eu preciso começar a criar. Naquela época, estava começando as leis de incentivo à cultura, e em Curitiba tem até hoje uma lei de incentivo de cultura muito boa, uma lei municipal de incentivo à cultura, e eu comecei a aplicar nessas leis para começar a montar os meus espetáculos, e aí foi assim durante muitos anos. Eu acho que foram por 10 anos, eu dirigi 10 espetáculos, todos eles através dessa lei. E eu, na verdade, o que eu fiz foi fundar uma companhia particular minha, que o nome era Rua das Flores Teatro Dança, e é onde eu comecei Uhum. a falar, e é onde eu comecei a desenvolver o meu trabalho como coreógrafo, né? Que eu Pedro, eu gostaria de começar a falar sobre isso, já que você tocou no assunto. A Companhia Rua das Flores não era uma companhia de dança, ponto, era uma companhia de teatro-dança. Como é que o teatro começou a entrar na sua vida a ponto de você levar isso para o palco? O teatro começou a dividir a sua atenção e a sua paixão também? Como é que foi isso? Então, foi isso. Assim, quando eu saí da Balé de Diadema, que eu fui para Curitiba, que eu comecei a montar os meus trabalhos, o que aconteceu foi uma coisa muito estranha. Eu fiz. Curitiba, na época, só tinha o Balé Guaíra. Hoje em dia tem outras companhias, né? Tem grupos e tal. Na época só tinha o Balé Guaíra. E Uhum. eu queria montar meu espetáculo e não tinha bailarino para montar o meu espetáculo, né? Eu abri para fazer, e aí só apareceram atores, não apareceram bailarinos, né? Aí eu montei espetáculo com atores, né? Só que aí eu me experimentei também, né? Porque eu comecei a pisar num terreno que eu não conhecia, mas que eu Uhum. nunca, na verdade, eu nunca tinha feito, mas eu já conhecia porque eu via muito, né? Eu sempre fui muito curioso, eu sempre vi muitos espetáculos, eu sempre tive uma relação muito próxima com as pessoas de teatro, né? Então, eu me apaixonei por trabalhar com atores, porque a disponibilidade deles era muito maior do que com os bailarinos, eles não tinham vergonha. O bailarino, eu amo bailarino, tá? Isso não é nada contra bailarino, mas o bailarino ele está muito preso à estética, né? Porque ele se olha no espelho o tempo inteiro, né? E ele, então, assim, a questão da beleza, o balé clássico ele cobra isso da gente o tempo inteiro, né? E o ator ele não tem isso, ele não tem medo de ficar feio, ele não tem medo de arriscar, né? E eu me encantei com isso, né? De trabalhar com Uhum. atores, porque eu descobri coisas e chegamos em lugares dentro do processo de criação que eu nunca tinha chegado antes, né? Então eu me encantei com isso. E aí eu me aprofundei, entrei de cabeça nisso, né? E aos pouquinhos eu fui deixando a dança um pouco de lado, um pouco de lado, um pouco de lado. É, Logo depois disso, eu terminei o relacionamento e resolvi mudar para o Rio de Janeiro, né? E aí, no Rio de Janeiro, nos primeiros anos no Rio de Janeiro, eu só trabalhei com gente de teatro, né? Eu comecei a fazer trabalho de corpo para teatro, a dar aula de corpo para atores. Eu fui para Portugal, fui convidado para dar aula numa escola de cinema e TV, onde eu era responsável pela cadeira de movimento, né? Eu dei aula 2 anos nessa escola, trabalhando só com atores. Eu dirigi um espetáculo lá, inclusive. Claro que os meus espetáculos eles eram muito misturados, eles não eram só teatro, eles eram teatro com dança, né? E aí, claro que eu fui beber na fonte, né, dos nossos grandes mestres da dança teatro, como Pina Bausch, Kresge e toda essa galera, né? Como era curioso e via tudo, via tudo, né? Então era o que eu queria, né? E chegou um momento da minha vida que eu achei que essa era a minha vida para sempre, que eu ia ser Hum. do teatro, nunca mais ia voltar para trás, né? Só que a vida da gente é muito doida, né? O mundo é redondo e a gente
vai circulando e vai vendo que novas coisas vão acontecendo, né? E, e aí chegou um momento em Portugal que eu resolvi que precisava fazer outras coisas além do que eu estava fazendo. Aí numa viagem para a Alemanha, conheci o Girotonic, e aí vou me formar nisso, vou ver o que vai dar. Descobri que tinha uma formação no Rio de Janeiro, vim para o Rio de Janeiro, me formei em Gyrotonic, já comecei a dar aula, larguei Lisboa. E aí chegou o momento do Gyrotonic que eu disse, espera aí, gente, tem alguma coisa errada aí no meio do caminho, né? A minha história não é essa. Eu tenho que parar um pouco para pensar. Aí eu vim para Nova York. Vim para Nova Uhum. York, Que é onde você está que é onde eu agora. moro hoje. Isso. Fiquei 6 meses em Nova York. E aí eu me lembro que os espetáculos que eu podia ver eram os de dança, eram os mais baratos, né? Então eu via tudo que eu podia de dança. E aí um dia... Pedro, desculpe, antes da gente dar continuidade aí a partir da sua vida em Nova York, eu quero fazer uma pergunta em relação ao espetáculo que você montou com Rua das Flores, mas eu quero aqui, olha, falar sobre as participações. A Mônica Vilela morou com você, né, e falou que foi uma delícia. A Lara está dizendo que você é uma pessoa que trabalha muito e que ela ama. O Augusto falou sobre a sua experiência com o Fernando Burrones. E sobre o espetáculo que você montou com Rua das Flores, um espetáculo e bem pouco durou a eternidade, falando de amor, né? Essas questões mais profundas, elas te atraem muito, né? Sempre, sempre, porque quando assim, a minha história era naquele momento da minha vida, a minha história era a dança teatro, né? E a dança teatro, eu gostava de trabalhar temas. Então, os roteiros eles eram criados durante o processo de criação do espetáculo, mas sempre em cima de um determinado tema, né? E normalmente eram temas que tinham a ver com a minha vida particular. Que tinha texto seu também nesse espetáculo. Tempo. Foi baseado... Eu misturava. Eu usava textos de vários autores, de vários poetas, textos que apareciam durante o processo criativo e textos meus, né? E Bem Pouco Durou a Eternidade falava sobre a gente sempre que a gente fala, quando a gente gosta muito de alguma coisa ou de alguém, a gente fala que seja eterno, ou que seja eterno enquanto dure, né? Um termo que a gente usa, que seja eterno enquanto dure. Só que às vezes a eternidade dura muito pouco, né? Quer dizer, só que fica eterno, porque você nunca esquece daquele momento que você passou. Então, eterniza pelo momento. Mas, no fundo, a eternidade, ela não acontece, porque acabou aquilo, né? Ou aquela pessoa te deixou, né? Ou alguma coisa aconteceu, você mudou de trabalho, você mudou de cidade. Então, aquilo que era aquele sentimento de eternidade termina, mas dentro de você, não, né? Então, o espetáculo falava sobre isso. Basicamente, falava sobre isso, né? Foi um momento da minha vida, né? Foi um momento da minha vida, mas, assim, voltando ao que eu estava contando, de como a dança voltou de uma forma tão poderosa e tão forte na minha vida, foi quando eu estava em Nova York, que eu disse que eu estava vendo muitos espetáculos de dança. Eu fui ver um espetáculo do New York City Ballet, do Balanchine, e eu nem sou fã do Balanchine, mas eu caiu a minha ficha durante o espetáculo, sabe? Eu fiquei muito emocionado, muito emocionado em ver aqueles corpos, em ver aquela companhia. E eu cheguei, gente, esse é o meu espaço. Eu acho que eu já fiz tudo que eu tinha que fazer fora. Eu já fui para o teatro, eu já viajei para a Europa, eu já dei aula não sei aonde, já fiz tudo. Eu tenho que voltar para casa. A minha casa é a dança, é o balé. E aí eu voltei para o Brasil. E aí, como eu disse antes, né, quando você decide alguma coisa, o universo conspira. Alguns meses depois, uma colega, que tinha sido colega minha de trabalho no Guaíra, a Carla Moita, que era bailarina do Balé de Niterói, comentou comigo que o Balé de Niterói estava sem diretor e que eles estavam querendo, a companhia estava fazendo um movimento para que a companhia voltasse a ter um diretor e eles gostariam de poder indicar o nome dessa pessoa, né? A Carla Moita, ela tinha, depois que ela saiu do Balé Guaíra, ela trabalhou nesses espetáculos que eu montei pela Rua das Flores, ela fez parte. Então ela viu esse meu lado diretor dirigindo espetáculos, né? E ela me indicou para o Balé de Niterói
E aí eu fui conversar com a companhia, nós tivemos um papo, né? E a companhia me indicou como diretor, né? Aí eu assumi a direção interinamente no Balé de Niterói, trabalhamos por 3 meses, eu acho. Aí veio férias, e aí então a Secretaria de Cultura de Niterói me confirmou, me convidou oficialmente para ser diretor da companhia. E aí eu entrei na companhia e fiquei por quase 7 anos como diretor, e foi provavelmente assim um dos anos, profissionalmente falando, mais felizes da minha vida, né? Uhum. Porque eu pude usar toda essa vivência que eu tive no teatro, toda essa vivência que eu tive fora do país, né? Como criador, como diretor, como professor, como intérprete, né? E como apaixonado por espetáculos, né? Porque eu sempre fui apaixonado por espetáculos, não só de balé, né? De teatro, ópera, eu adoro ópera, adoro musical, adoro espetáculo, adoro estar na plateia vendo espetáculo. E sou uma pessoa que vê tudo, né? Então eu pude compartilhar com eles, era um elenco muito maduro, né? O Balé de Niterói é um elenco muito maduro, tem pessoas da companhia, várias pessoas que têm a minha idade, né? Então foi uma troca muito grande, né? É, é muito diferente de você pegar uma companhia onde você pega meninos com 18, 19 anos que estão começando uma carreira, né? Quando você começa a trabalhar com bailarinos que já têm mais de 40 ou acima de 35 anos, né? Que já têm uma vivência, que já trazem consigo uma história de vida, né? É completamente diferente, né? Não é fácil, não é fácil, mas é maravilhoso. E foram anos iluminados na minha vida. A gente produziu muita coisa boa juntos. Eu tinha uma equipe maravilhosa de pessoas que eram ex-bailarinos da companhia e continuaram na companhia, e que hoje a companhia está na mão deles, né? Hoje a companhia está na mão deles, né? É eles que estão dirigindo a companhia, e o Balé de Niterói continua bombando, continua trabalhando pra caramba, né? Eu fico muito feliz de ter feito parte dessa história. Me emociona muito falar sobre isso, porque foram anos muito bonitos na minha E vida, o Balé realmente. Guaíra? Então, depois do Balé de Niterói, assim, eu acho que, que você... Tudo na vida precisa de renovação. Tudo na vida precisa de renovação, né? E as companhias precisam de renovação, e os diretores precisam de renovação. Depois de quase 7 anos na companhia, eu cheguei à conclusão que o Balé de Niterói precisava de uma renovação. E que eu precisava de uma renovação. Mas que não podia ser junto, né? Eu tinha que procurar o meu caminho, e a companhia tinha que procurar o caminho dela. E, e foi isso que aconteceu. Eu resolvi vir para Nova York, né? Eu comecei um relacionamento. Na realidade, né, eu já tinha decidido sair da companhia, mas eu conheci o meu companheiro aqui em Nova York, numas férias que estava passando aqui, estava na casa da Mônica, hospedada, a Mônica está aí na live, e, e aí aconteceu, foi natural, foi orgânico, né? Acho que ok, é para cá que eu tenho que vir, aí eu vim para cá, somos casados hoje em dia, né? Já estou há 4 anos e meio aqui, quase 5, e depois de um ano, exatamente um ano que eu estava aqui, alguns bailarinos do Guaíra entraram em contato comigo e disseram: Pedro, a gente sabe que você está em Nova York, a gente sabe que você não está mais no Balé de Niterói, e a companhia está... A nossa diretora saiu, e a gente está procurando um novo diretor, e a gente gostaria de saber se a gente pode indicar seu nome. Eu falei, Uhum. eu fiquei muito na dúvida. Aliás, eu fiquei na dúvida até o momento que eu entrei no avião para ir para o Brasil, sabe? Porque eu já tinha decidido que eu queria ficar aqui, né? Já tinha começado uma vida aqui, e aí veio esse convite. Mas, gente, era Balé Guaíra, não tinha como dizer não, né? Foi onde eu fiz a minha carreira de bailarino, né? E Sua casa. era minha casa, né? E, e aí eu disse, não, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Aí o diretor, os dois diretores do teatro, a diretora superintendente, o diretor artístico do teatro, me ligaram no mesmo dia que esses bailarinos me ligaram, me fazendo o convite, né, para ir. E aí eu resolvi ir. Aí eu fui, né, foi difícil, foi uma decisão difícil, né, mas fui com todo o amor que eu tenho pela companhia, né, que eu tenho até hoje. E aí fui para Guaíra, chegamos lá, fizemos uma primeira temporada, tivemos férias, e aí quando começamos a segunda temporada, começou a pandemia.
Ah, ah, E aí começou a pandemia e aí ficamos quase um ano todo trancado dentro de casa, né? parou Parou tudo. tudo, mas a gente não parou. O Balé Hum, Guaíra trabalhou muito, provavelmente foi uma das companhias que mais trabalhou durante a pandemia. A gente fez montes e montes e montes de projetos, com aulas para o interior do estado, com parceria com outras companhias brasileiras, né? A gente fez várias parcerias com outras companhias brasileiras. Eu convidei inúmeros professores para dar aula online para a companhia. A gente desenvolveu alguns projetos internacionais. A gente desenvolveu o projeto com a Orquestra Sinfônica do Paraná. Foi realmente bastante produtivo esse momento, né? Só que foi muito pesado, né? Para todo mundo e para mim também, né? Depois de hum. um ano trancado dentro de casa, né? Longe do meu companheiro que estava aqui nos Estados Unidos, eu disse, olha, gente, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir para minha casa, sabe? A gente não sabe quanto tempo vai levar essa pandemia, né? Isso pode durar anos, como aconteceu, né? E, eu preciso ir, né? Ao mesmo tempo, o próprio teatro também estava revendo todas as questões, porque manter um quadro tão grande de funcionários durante uma pandemia, né? Era super complicado para o teatro, né? Aí eu pedi para não renovar o contrato, né? Meu contrato era renovado anualmente. Aí eu pedi, olha, eu não quero fechar nenhuma porta, porque eu amo a companhia, mas nesse momento eu preciso voltar para minha casa em Nova York. Ô Pedro, eu queria aproveitar esse gancho aí da sua volta para Nova York, mas eu queria registrar aqui a aparição de Carminha Vasconcelos, que é uma grande bailarina e uma grande atriz aqui de Niterói, Aham. e está aqui, e eu tenho o prazer de ser o professor dela. Ah, que legal. Um beijo, Carminha. Pedro, você me parece ter dentro de si o que é próprio de um artista, uma grande inquietude, não é? Completa. Vo- Porque você estava bem na direção do Balé de Niterói e quis mudar. E aí você chega em Nova York, é convidado para o Guaíra, em dúvida até entrar no avião. De repente você decide não renovar o seu contrato. Essa inquietude ajuda também na construção da sua carreira. É ela que faz a construção, não é? Porque essa mudança toda gera, produz alguma coisa. Com certeza, não. Com certeza, é isso que acontece, né? Eu gostaria de ser mais tranquilo em relação a isso, né? Até porque eu vou fazer 60 anos, né? E o mercado ele não é generoso com pessoas de idade, né? Principalmente aqui nos Estados Unidos, né? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, eu dou aula de balé para uma companhia, Hum, mas trabalho muito com girotone, que é o que eu mais faço aqui, né? E eu apliquei aqui para a direção de algumas companhias. É, tive duas entrevistas, uma delas me convidou, né? Mas era longe de Nova York, e o salário não era bom, e aí eu resolvi não aceitar, né? Hoje em dia eu já penso um pouco diferente, eu já estou mais disponível, né? Eu já estou uhum, mais disponível, porque hoje em dia, como eu já tenho green card, eu tenho uma vida estável nos Estados Unidos, né? Eu posso sair e voltar o tempo quando eu quiser, né? E uhum, realmente eu sinto muita falta de estar todos os dias com um grupo de bailarinos numa sala de aula, sabe? Eu sinto muita uhum. falta do meu trabalho de diretor artístico. Eu sinto muita falta, essa troca diária com o bailarino, sabe? É, o que eu faço aqui, que me dá um pouco de acalento, é assim, eu vejo tudo que eu posso ver, né? Eu vejo tudo que eu posso ver. Eu vejo todos os espetáculos do American Ballet Theatre, né? Todos que eles fazem em Nova York. Eu vejo todas as companhias que vêm de fora. Eu vejo. Amanhã vou ver o Balé do Harlem. Assim, tudo que eu posso ver. Então, assim, eu me mantenho conectado, assim, vendo o que está acontecendo. Eu não paro de estudar, eu não paro de pesquisar, né? Vejo tudo que é de teatro também, vejo tudo que é de ópera, porque eu acho que isso faz parte primeiro, o prazer de ter isso, mas é porque, para mim, o meu lado diretor artístico, ele está muito vivo, né? Eu me considero, é o que eu, se me perguntar qual é a minha profissão, eu digo, eu sou diretor de balé, é isso que eu sou, diretor de balé,
né? Isso Uhum. é o que eu gosto de fazer, é o que eu acho que eu sei fazer, acho que eu tenho algum talento para isso, né? As pessoas que trabalharam comigo podem dizer, algumas estão aqui online. É, mas realmente o eu acho que é o meu lugar. Eu acho que é o meu lugar. Eu me sinto confortável fazendo isso. Eu acho que eu sei, de certa forma, fazer isso, né? Então, eu acho que é isso, né? E Nova York não é fácil, né, gente? Nova York é uma cidade cara, é uma cidade É, enorme, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? É, mas enfim, eu precisava, naquele momento eu precisava, né? Hoje estou mais tranquilo em relação a isso, né? Mas eu não tenho dúvida que daqui para o resto da minha vida eu quero continuar trabalhando com bailarinos, eu quero continuar trabalhando com criadores e com artistas, né? Que é a minha história. e o que te norteia? Porque a gente já tem aqui três companhias, né? A Rua das Flores, o Balé de Niterói, o Guaíra. O que te norteia na direção de uma companhia? Quando você é convidado para dirigir uma companhia, você já chega com ideias prontas ou você deixa que o ambiente te inspire, te alimente? Como é o Pedro diretor? O que o Pedro A diretor primeira busca? coisa que você tem que fazer quando você vai dirigir uma companhia, eu acho, saber que companhia é essa, né? E companhia é essa, quem são esses artistas e quem é o seu público, né? São as duas coisas mais importantes, né? E depois de saber se é uma companhia pública, ela faz parte de uma prefeitura ou de uma secretaria de cultura de estado. Então, você tem que saber o que se são três coisas, né? Uma é o que o diretor gosta e quer fazer, outro é o que a companhia gosta e quer fazer, e terceiro é o que a companhia precisa fazer para se manter e para agradar um secretário de cultura de estado ou um prefeito, né? Então assim, porque o estado, né, a instituição pública, ela tem uma função, né? Quer dizer, então você tem que estar ligado nisso tudo. Às vezes você não consegue agradar todo mundo. Às vezes você tem que fazer uma determinada temporada de um determinado espetáculo que não é exatamente aquilo que você tinha na cabeça, mas é aquilo que você precisa fazer naquele momento, né? É aquilo que Uhum. precisa ser feito naquele momento, porque é aquilo que o público precisa ver ou quer ver, né? E você precisa estar com o poder, digamos, financeiro, que é o Estado, do teu lado, né? Então, às vezes, conseguir essa equação é bem difícil, porque às vezes os bailarinos não entendem, né? Às vezes os bailarinos não entendem e ficam, às vezes, tristes. Ah, eu não gosto desse balé, vou ter que dançar esse balé de novo. Né? Eu sou muito aberto, eu sou muito democrático, né? Então, assim, eu gosto muito de conversar e ouvir a companhia o tempo inteiro. Né? A primeira coisa que eu faço, normalmente, quando eu assumo uma companhia, é conversar com cada bailarino individualmente. Para saber quem é ele, o que ele pensa, o que ele gostaria, o que ele tem vontade, o que ele não tem vontade, né? Quem é essa pessoa, né? E depois, além disso, todas as grandes decisões da companhia que diz respeito a eles, eles têm que opinar, né? Eles têm que opinar. Então eu gosto de sentar com todo mundo e botar, olha, a gente está nessa situação, a gente foi convidado para fazer isso, ou então a gente precisa fazer isso, e eu posso dizer não, ou posso dizer sim. Quero ouvir a opinião de vocês, quero saber o que vocês pensam sobre isso, né? E às vezes eu sou obrigado a tomar uma decisão como diretor que não é exatamente aquilo que eles gostariam que fosse, né? Mas sempre, eu garanto, assim, do fundo do meu coração, sempre, sempre, todas as decisões são pelo melhor da companhia. Não é pelo que eu gosto mais. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Porque eu entendo que a gente ouve muito quando a gente entra num lugar, quando a gente fica muito tempo assim, ah, essa é minha casa, essa é minha família, né? Essa é minha segunda casa. É um termo que a gente gosta de usar porque é fofo, né? Mas no fundo não é, sabe? Não é, sabe? Porque com a nossa família, a gente aceita qualquer defeito, a gente só aceita qualquer coisa errada. Qualquer coisa errada que venha, ou que a gente discorde, a gente aceita porque é família. Você não deixa de amar porque é família, né? Mas o trabalho é diferente. No trabalho é diferente, porque você não pode pura e simplesmente passar a mão na cabeça e dizer, ah, ok, como é família, a gente deixa passar. Né? Isso é uma instituição pública. Eu sempre falo para eles, né? A instituição está acima do bailarino X e do diretor X. A instituição está acima disso. Nós dois trabalhamos para essa instituição.
porque uma hora a gente vai parar, a gente vai se aposentar, a gente vai sair, vai trocar, mas a instituição continua. Então a instituição está acima, né? E a gente não pode nunca esquecer disso. Agora, claro, né, que a gente tem que fazer com que essa vivência seja boa, seja gostosa, seja agradável, que o dia a dia seja bom, né, que a gente goste de ir trabalhar, né? E para a gente gostar de trabalhar, tem que gostar do chefe, né? E aí a gente tem que gostar do chefe e agradar todo mundo. A gente sabe que praticamente é possível, né? Mas como diretor, né, eu pelo menos, né, eu acredito que todos façam isso, né? Eu pelo menos sempre tentei ter esse diálogo aberto com todos para que eles gostassem de mim, para que eles se sentissem se eles se sentissem seguros e vir conversar comigo sobre algum problema pessoal deles, né? É alguma coisa que possa afetar o trabalho deles dentro da companhia, né? Porque isso a gente sabe, né? Principalmente nós artistas, nós somos todos muito susceptíveis, né? E qualquer coisa que aconteça externamente influencia diretamente, né, no Uhum. nosso trabalho, né, com os colegas e o trabalho da própria criação, né? Então, eu acho que como diretor a gente tem que estar muito aberto a tudo isso, né? Inclusive por causa disso, e eu acredito que isso veio muito do meu mentor, que foi o Carlos Trancheiras, que foi o meu grande mentor, que o Balé Guaíra tinha um ateliê coreográfico, né? Que ele dava oportunidade para nós bailarinos nos experimentarmos como coreógrafos, como figurinistas, como cenógrafos, e foi onde eu me Uhum. descobri figurinista. Eu fiz muitos figurinos, né, muitos cenários também, além de tudo. E isso foi uma coisa que eu trouxe para mim e que eu trouxe para o Balé de Niterói, né? Porque porque principalmente o bailarino contemporâneo, mas eu acho que não é só o bailarino contemporâneo, tá? Eu acho que qualquer um precisa disso, né? Mas o contemporâneo mais, porque o contemporâneo eu acho que ele se expõe mais, né? Então, o ateliê coreográfico dava essa oportunidade de eles se experimentarem, né? Isso não significa que eles queiram vir a ser coreógrafos, que eles venham a ser coreógrafos, mas você se experimentar enquanto criador e no outro lado, e como diretor, né? É muito importante isso. Eu acho que é muito importante. Todo bailarino devia passar por esse lugar, né? Eu acho que todos deviam passar por esse lugar, sabe? De tentar, de fazer da criação e da direção, sabe? Porque você entende muito mais os dois lados, inclusive o próprio diretor. Você passa a entender mais quando você está do outro lado, né? E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que todas as companhias do mundo deveriam ter. Muitas têm, né? Muitas no mundo inteiro têm, sabe? Uma plataforma para novos criadores, né? Um ateliê coreográfico onde os bailarinos tenham possibilidade de se experimentar em outros lugares da produção teatral, ganhando para isso, né? Quer dizer, eles têm lá o salário deles de bailarinos, mas é importante que eles façam isso naquele momento que eles estão seguros pelo contrato que eles têm, né? Mas podem experimentar, sabe? E é muito agradável, é muito prazeroso quando você ouve de um bailarino que hoje é um coreógrafo, né, e que hoje tem uma carreira que está sendo construída e que fala assim, poxa, muito obrigado, eu comecei porque você me deu essa oportunidade, né? Eu ouvi isso de um bailarino o Thiago, que era um bailarino do Balé de Niterói, que hoje é um bailarino que está ganhando prêmios aí no Brasil, né? Ele falou, Pedro, você foi a primeira pessoa que me deu que me instigou a criar, sabe? E que me deu essa oportunidade, me deu espaço. Eu me descobri como criador, né? Porque você me deu essa oportunidade. Gente, é tão bom, é o maior prêmio que eu acho que eu posso, como diretor, ter recebido na minha vida. Uma pessoa me falar isso, né? Que ele está trilhando um caminho porque eu abri esse caminho para ele, né? E isso é maravilhoso. Eu acho que isso é uma função, todos os diretores deviam pensar sobre isso, né? Porque É. mesmo dentro do balé clássico, sabia? Porque assim, o balé clássico, infelizmente, não dá tanta oportunidade para o artista criar. Ele cria o personagem que ele faz, óbvio, né? E eu sou apaixonado por balé clássico, né? Eu vejo todos os espetáculos, vejo tudo. Eu gosto, sou amigo dos bailarinos, gosto de conversar com os bailarinos, né? Mas é tão importante, eu acho que é tão importante isso que eles também tivessem essa possibilidade de se colocar nos outros lugares, de poder experimentar, né? Eu acho que isso seria incrível, né? Eu me lembro que a Companhia Nacional de Bailado de Portugal, que é uma companhia clássica,
mas que também faz repertório contemporâneo, eu não sei se eles até hoje têm isso, mas eles tinham um ateliê coreográfico. E era muito interessante, porque às vezes nós íamos ver os espetáculos e víamos no espetáculo, às vezes, coisas clássicas, que eram umas coreografias criadas por eles. Ou seja, a criação não está só, né, num meio, num caminho. Não é só o contemporâneo, não é só dança-teatro, não é só... Pedro, seu rosto está sumindo, viu? Um pouquinho. Ah, obrigado. Eu me entusiasmo e aí eu É. rodando aqui. Mas, enfim, é isso. Eu acho que eu me expliquei bastante, estou me repetindo já. Não, não está se repetindo, não. Eu quero falar sobre isso aí, mas eu quero só ressaltar a participação de algumas pessoas. O Edésio, que é um grande incentivador da dança no Brasil inteiro, manda um abraço para você, me parabeniza pela live. Muito obrigado, Edésio. Aqui eu não sei se eu vou errar o nome, me desculpe, se é Yara ou Lara. A Lara. Lara, que é bom ouvir você e que, olha o que ela disse aqui. Melhor diretor com quem eu trabalhei. Falo sem receio de parecer puxa-saco, porque é real. Fez muito bem para a Companhia de Niterói em todos os níveis. Ô, Pedro, essa sua visão mais ampliada, eu acho que ela faz o diferencial na sua direção. Por isso você é tão bem sucedido. Eu, enquanto bailarino, professor, não costumo ver isso com frequência, né? Essa abertura para a participação dos bailarinos, como você disse muito bem, naquilo que diz respeito a eles. Então, você não tem uma direção autoritária, mas, ao mesmo tempo, você também não deixa o trabalho correr solto, né? Você mantém um equilíbrio na sua direção. Eu quero lhe dar os parabéns por isso, porque não é fácil. Parece fácil escutando você, mas no dia a dia não é. Parabéns. Obrigado. Eu acho que isso também vem porque eu tive escola, né? Como eu disse, o meu mentor é o Carlos Trincheiras, né? O Carlos Trincheiras, ele era mais duro do que eu como diretor, mas ele era extremamente humano e ele era artista. E ele era um artista, um grande artista. E ele nos provocava enquanto artistas, né? Então, assim, eu acho que muito do que eu trago como diretor, eu aprendi com ele, não tenho a menor dúvida, sabe? Que Deus o tenha e ele foi um grande homem. Foi um grande homem. Pedro, eu quero usar aqui uma palavra que o Jurandir usou quando você estava dissertando sobre o seu trabalho. Ele disse bravo. É isso, bravo para você. Parabéns. Obrigado. Eu queria saber uma última pergunta. Você acha que a arte consegue explicar a vida, Pedro? Olha, que difícil, né? Eu acho que... como é que eu vou dizer isso? Explicar, eu acho que não, né? Explicar, eu acho que não, mas eu acho que ela é um espelho da vida, né? A arte é um espelho da vida, né? Eu acho que tem coisas que a gente não consegue dizer, né? Coisas que a gente não consegue dizer ou fazer, e que o artista ele consegue transformar aquilo e colocar no palco, colocar na cena, ou colocar num quadro, ou numa obra de arte, whatever, né? E isso vai provocar um sentimento, uma emoção, né? Eu acho que a partir desse momento, quando ele consegue fazer isso, talvez ele consiga explicar um pouco a vida. Mas não é explicar exatamente, né? Não é explicar exatamente, né? Eu acho que é super complexo, né? Mas é o explicável e inexplicável, né? Ao mesmo tempo, né? Porque às vezes você vê uma cena, ou então você vê mesmo uma obra de arte, né? Estática lá, um quadro, uma pintura, e aquilo te traz tanta coisa, mas tanta coisa, e você se emociona tanto vendo aquilo, né? E aquilo te faz fazer uma viagem dentro de você, né? Que realmente eu não consigo imaginar, um mundo sem arte, né? Não dá, né? Não tem como, né?
Ah, eu também. Desculpa, a entrevista é tua, mas eu também não consigo imaginar. Não tem como, né? Não tem como, né? Assim, além de tudo, eu acho assim que quando a gente fala, talvez não seja a palavra explicar, né? Mas eu acho que a arte também ela retrata a vida, né? Por exemplo, a gente está passando por mudanças muito loucas, né? Veio uma pandemia, né? Veio um governo super autoritário. A mesma coisa aconteceu aqui nos Estados Unidos. Daí trocou. Quer dizer, isso mexeu com a vida de todo mundo, né? Em como que a gente se coloca dentro dessa nova sociedade, né? Dentro disso tudo que está acontecendo, desse mundo pós-pandemia, né? Como é que a gente se coloca no mundo e como é que a gente se coloca como artista, né? Então, eu consigo perceber muito claramente isso nos novos criadores, nas criações que têm vindo pós-pandemia, né? Que isso tudo está refletido ali, né? Tudo isso a gente vê ali no palco, né? Talvez não de uma forma descritiva, né? Mas a gente vê aquilo, né? E para nós que somos artistas, né? Eu acho que isso bate de uma forma bastante diferente, né? Porque a gente consegue entrar dentro, né, daquilo e trazer aquilo para o nosso mundo, né? Enfim, é um assunto que a gente podia ficar falando Mais tempo. muitas Mais tempo. horas, né? Porque, Pedro, né? o Instagram, ele determina quanto tempo a gente pode ficar e a gente está chegando no nosso limite aqui. Eu quero agradecer a participação de várias pessoas aqui. Quero usar o nome de Heloísa Almeida, uma bailarina que trabalhou com você, né, que já participou aqui 2 vezes. Heloísa, muito obrigado. E para a Heloísa e todos os outros, muito obrigado pela participação. Pedro, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite. Foi um prazer te conhecer, um prazer escutar a sua história. E como eu não lhe conhecia, e mesmo as pessoas que já lhe conheciam também não sabiam de um detalhe ou outro da sua vida, foi maravilhoso para todos nós. Muito obrigado, muito sucesso para você e que você continue aí abrilhantando a dança, produzindo, porque a arte precisa de pessoas inquietas como você, né? Eu te agradeço muitíssimo a oportunidade de poder falar um pouco sobre mim. Obrigado pelo convite. Quero agradecer essas pessoas todas que estão online aqui comigo, né? É um prazer tê-los. Morro de saudade de todo mundo aqui também. É bom a gente estar aqui um pouquinho juntos. Muito, muito obrigado. E vida que segue, né? E quem sabe a gente se encontra aqui pela frente, trabalhando juntos, quem sabe, né? Quem sabe? Vai ser um prazer. Eu estou sempre aberto a tudo. Abraço, Um abraço, querido. Pedro. Um beijo grande. Tchau. Tchau, tchau.